E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez é Tokyo Ghoul RE, terceira temporada aí de Tokyo Ghoul, que está sendo muito bom, tá tendo um episódio atrás do outro, sempre melhor, sempre desenvolvendo a história. O que eu tô gostando desse anime é porque todo episódio dele desenvolve várias coisas devagarzinho, nada muito rápido, nada muito acelerado, sempre devagarzinho tem uma pista a mais do que tá por vir na sua frente, o que vai acontecer. Então sem mais delongas, vamos falar desse episódio, desse anime incrível que tá passando aí nessa temporada de primavera. No caso, pessoal, logo no início a gente vê uma coisa bem interessante acontecendo. A gente vê que o Kanai, ele está fugindo aí depois que eles tentaram matar aí os companheiros do Kaneki. E o que acontece é que ele simplesmente dá de encontro com a Eto, cara. Justamente a chefona do Jaogri, que é praticamente os vilões. Mas na verdade é mais pra antagonista do que vilão, né? Porque eles têm os seus motivos lá pra ser desse jeito. E aí o que acontece é que justamente ela começa a falar com ele e começa a fazer a cabeça dele para poder fazer com que ele venha para a sua equipe, venha para a família do Jaogri. E o que acontece é que a gente vê ele realmente mudando de opinião sobre quem seria o Mestre Shu para ele. Tendo em vista que ela começa a falar que o Mestre Shu nunca amou ele, nunca prestou atenção nele. E aí fica bem tensa a situação, onde dá para perceber que ele está caindo na fala dela. E logo depois a gente vê algumas coisas importantes sobre o personagem que é líder do esquadrão, onde o Uria chega e dá uma patada nele e ele fica meio morgado e ele vai pensar um pouco sozinho, onde nesse momento ele começa a pensar mais um pouco sobre a situação e por que ele não consegue usar a King da Nutcracker. E aí o que acontece é que ele vê um dos agentes e ele começa a falar sobre a sua experiência de como ele conseguiu utilizar a Nutcracker, que no final de contas ele acaba cortando o cabelo e ficando bem diferente. O líder do esquadrão agora tá com o cabelo todo raspado, mas ele continua com 2 fiapinhos na cabeça, ficou bem resenha. E aí não explorou mais nada sobre isso, só deu um pouquinho mais de explorada. Provavelmente na próxima missão ele vai usar a King, se não for nessa agora vai ser na próxima. E outra coisa interessante que acontece também é relacionada com o Kaneki-kan, que justamente ele fica se perguntando quem seria o Kaneki, né? No caso, quem seria esse alter ego dele aí, essa pessoa que ele não lembra mais. E aí é bem interessante que mesmo ele sendo impedido, ele utilizou a questão das máscaras no seu pelotão, onde o pelotão se filtrou em vários lugares e pegou várias informações. O único problema é que a máscara que ele utilizou é a do Kaneki, e justamente isso trouxe um problema para ele, porque ninguém conseguia falar com ele. Via ele com aquela máscara, saía correndo, porque a turma sabe que ele é um cara forte, ele era um cara forte até então. Então a turma tem medo dele e não conseguia falar com ele de jeito nenhum. E o que acontece é que ele fica se perguntando sobre isso, tendo até que ir atrás do Mestre Shu para poder falar com ele e tirar alguma ideia sobre o que ele era. E o que acontece é que justamente o Shu não quer conversar com ele, porque ele percebe que o Kaneki não pode voltar, tendo em vista que a vida dele já é bem melhor, ele já aceitou quem ele é agora. Ele não quer mais ser o Kaneki, é bem tenso isso. E o que acontece é que justamente ele está à procura somente de quem ele era e não querer ser ele. Ele quer saber qual é a parte que está faltando dele. E é bem interessante que justamente a gente pega uma cena que ele está procurando sobre o Amon, sobre como ele morreu, quem matou ele, que provavelmente seria o Kaneki, o assassino dele. E aí a gente vê a aprendiz do Amon falando com ele, onde ele entra em desespero, cara. O Kaneki não consegue se controlar e começa a chorar, porque ele quer saber quem ele é de verdade. Ele não quer ficar nesse negócio, eu sou o Raizen, eu sou o Kaneki, ele não quer ficar dividido, ele simplesmente quer ter uma identidade e viver a vida dele normal, mesmo que ele tenha lembranças ruins. Ele quer saber realmente quem ele é. E aí o interessante é que ela conforta ele e diz: olha, independente do seu nome, você é você, então viva a sua vida. É bem tenso isso e bem chocante, eu fiquei até pensando sobre isso. Outra coisa interessante desse episódio que eu gostei bastante foi justamente os finais. Nos finalmente ali, terminando o episódio, a gente vê que a galera vai tudo pra casa do Mestre Shu pegar eles, onde vai investigar, querer pegar informações, porque descobriram que eles são Ghouls. E aí o que acontece é que justamente depois daquelas várias falhas, que todo mundo foi capturado, que falaram que eles eram Ghouls, simplesmente a gente vê que o pai do Shu pega e dá um calmante a ele e manda a empregada levar ele para mais longe possível, salvar o grande herdeiro da família. E aí o que acontece é que todo mundo é preso e todo mundo é levado em cativeiro. E o interessante disso é que a empresa ainda não
ferrou não. A empresa tá firme e forte e o Shu vai cuidar de todo mundo. Agora ele é o cabeça de todos, onde ele é o único sobrevivente da família Tsukiyama. E o que acontece é que logo após isso a gente vê um dos últimos sobreviventes daquela família ali, ou pelo menos dos empregados que estavam naquela família, que é o Kanai, que justamente ele aparece sendo doutrinado, sendo treinado pela Eto. E a gente vê uma cena bem escrota, bem bizarra, onde ele tá prostrado lá, todo costurado, todo estranho, mesmo tá muito bizarro aquilo ali, e ele tá cheio de ossos, cheio de coisas nas costas dele, onde a mesma Eto fala pra ele que vai dar um dos ossos dela pra ele, pra fazer ele ficar forte e tal. Caramba, vai ser bem intenso isso, porque a Ogre ficou mais forte ainda, e a gente tem um cara que vai ter muitas motivações pra ir atrás do Mestre Shu e pra ir atrás também do Kana, que caramba, vai ser bem tenso. Eu tô ansioso para ver o que vai acontecer no próximo episódio, se ele vai ficar realmente do mal mesmo, se ele vai ir atrás do Kaneki, o que vai acontecer com cada um, e também se o carinha lá, o líder de esquadrão, ele realmente vai conseguir usar o Nutcracker. Tendo em vista que foi mostrado, né, que ele tem um grande sentimento aí pela questão da garota ter falado que queria ser linda. Foi realmente muito fera a parte dele. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!